Hum, Beleza. Começamos, né? Então, ótimo. Bom, gente, bom dia então. A gente está aqui em mais um encontro do nosso núcleo, né? No Eixo Trabalhadores da Beleza. É o penúltimo encontro, a gente está acabando o eixo. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa parte que iniciamos sobre o meio ambiente do trabalho, na reunião não na anterior, né, que nós tivemos uma convidada, mas a gente começou essa parte sobre o meio ambiente do trabalho com a Beatriz, e agora a gente continua falando com a Rita. A Rita vai falar sobre os riscos ocupacionais dos trabalhadores da beleza. E, Rita, então assim, sem mais delongas, vou te passar a palavra, e a Rita de Cássia Isaías, ela vai falar então para vocês sobre essa parte para a gente finalizar a questão do MAT, né, do meio ambiente de trabalho. Rita, a palavra é sua. Ok, Cris, obrigada. Então, primeiro, agradecer ao núcleo, né, a oportunidade da gente contribuir. A gente vai fazer a parte 2, então, do meio ambiente de trabalho. Como a Beatriz focou na responsabilidade civil do meio ambiente, aqui a gente vai falar mais dos riscos específicos, né, desses trabalhadores. Então, aqui só para a gente relembrar o nosso cronograma, né, a apresentação de hoje mais a apresentação da próxima semana. Então, nosso objetivo é promover essa reflexão acerca desses riscos existentes no exercício dessas atividades desses profissionais. E para a gente recordar, a gente está falando dos cabeleireiros, dos esteticistas, e aí existe uma diferença também quando a gente está falando do esteticista por a questão de quando eles desempenham uma atividade relacionada à saúde, né, como se fosse uma atividade de saúde, as manicures, as pedicures, os barbeiros, depiladores, todas essas pessoas são abrangidas, então, pela norma. Então, abrange esse conceito mais amplo de embelezamento, né? Mas que vai envolver além das questões de cabelo. E aí, quando eu peguei lá a lei do salão parceiro, eu fui tentar encontrar aonde a gente tinha mais dispositivos relacionados à saúde, ao meio ambiente. E aí, o artigo 1º A, ele traz sobre as cláusulas obrigatórias desse contrato de parceria, e ele acaba falando de um dos direitos desse profissional parceiro, quanto ao uso dos bens materiais necessários para o exercício da sua atividade, né? E aí ele fala que é a responsabilidade de ambas as partes, o profissional parceiro e o salão parceiro, por essa manutenção e higiene. E a gente percebe, assim, que essa manutenção e higiene é uma coisa que é mais focada pela norma. Aí, quando a gente vai extrair o gancho para o meio ambiente do trabalho, né? O artigo 1º B, ele vai falar dessa preservação e manutenção das condições de trabalho, né? Condições de trabalho adequadas desses profissionais, que vai se relacionar aos equipamentos, a toda a instalação do local de trabalho, e que isso deveria atender, então, às normas de segurança e saúde. E aí vem a nossa interpretação, que embora esteja dizendo que seria a do artigo 4º, e esse artigo 4º vai falar das normas sanitárias somente, né, que vai abranger essa esterilização dos materiais e utensílios, a gente entende que o meio ambiente de trabalho está incluso aqui até pela disposição anterior, né, do 1º B, e desse conceito do meio ambiente de trabalho. E aí eu fui pesquisar um pouco como que é a questão das normas sanitárias da Anvisa e achei um texto, né, na página do Ministério da Saúde e extraí algumas informações assim que eu achei relevante, até pelo um comentário da Cíntia, né, quando a gente estava discutindo a análise jurisprudencial na exposição da Beatriz. Então, essas normas sanitárias, não existe uma norma da Anvisa federal com relação às atividades de embelezamento. Eles dizem, as normas sanitárias são estabelecidas por estados e municípios. Para o exercício da sua atividade, esse salão parceiro, ele tem que cumprir as normas do seu município e verificar se existe alguma norma estadual também disciplinando algo. Em regra, esse serviço de embelezamento ele não vai se enquadrar nos serviços de saúde, né? Porque eles não executam as atividades privativas desses profissionais. Mas aí, quando a gente vai entrar na estética, há que se resguardar, né, e ser relevante ou considerar qual é a atividade que esse esteticista realiza. Porque dependendo, pode ser que ele tenha um enquadramento
e ele teria que obedecer essa RDC, que é uma norma da diretoria colegiada da Anvisa, que vai estabelecer como que tem que funcionar se ele exercer alguma coisa que seja relacionada aos serviços de saúde. E aí também muda a questão também até às vezes do produto, porque esteticista ele fala que se não é serviço de saúde, ele usa cosmético, ele não pode usar medicamento. Se ele usar medicamento, ele estaria incluído nos serviços de saúde. A Anvisa, ela vai regular todo o aspecto sanitário somente dessa atividade, embora a gente tenha aquele dispositivo que fala, né, que o Ministério da Saúde também regula as disciplinas com relação à saúde do trabalhador, mas a Anvisa ela vai regular somente o aspecto sanitário desse exercício profissional. Eles batem muito na questão dos equipamentos, né, dos EPIs, por quê? Porque CPI é um pressuposto de biossegurança, e aí eles batem em diversas vezes eles ressaltam os uniformes e os sapatos fechados, que é um pouco raro, pelo menos na minha perspectiva, eu verifico que no caso concreto não é todo o estabelecimento que essas pessoas estão de sapatos fechados. O esteticista e o técnico em estética, né, ele tem que observar essa norma 13.643 de 2018, que é aquilo que vai ter que verificar se ele exerce uma atividade privativa de saúde ou não. Ressalta-se também os materiais metálicos, né? Esse material metálico, se ele puder ter um contato com sangue, ele é esterilizado. Se ele tiver necessariamente um contato com sangue, eles falam do uso da autoclave. E aí, o dispositivo, né, a lei que disciplina isso. Porque só a autoclave, se ele tiver contato com sangue mesmo, real contato, é que poderia realmente resguardá-lo contra os riscos biológicos, né? E é isso que eu estava falando para a Cris. Eu vi muita pesquisa com relação ao risco biológico desses profissionais, né? O formal, que a gente tinha conversado várias vezes, levantado alguns questionamentos, ele é proibido por essa norma RDC 36/2019. Você adicionar formal de uma forma caseira, ela é uma infração sanitária, né? O uso dele, aí eles fazem uma descrição, o uso é extremamente, apresenta um grande risco, é um mal para a saúde, porque aí tudo aquilo que a gente já tinha falado, irritação, coceira, queimadura, descamação de pele, vermelhidão, o lacrimejamento dos olhos, ardência, tosse, a exposição constante desses, ou seja, seria mais dos profissionais que estão ali lidando todos os dias, seriam essas outras características de vômito, desmaio, mas a grande preocupação, que acho que isso que levou a disciplinar a proibição, né, do uso do formal, seria o câncer das vias aéreas superiores. É altamente cancerígeno, né? Então, eles citam nariz, faringe, laringe, traqueia, brônquios, podendo levar à morte. Nisso ele fala que os produtos existem alisantes seguros, só é permitido que se utilize o formal na produção desse material, e ele tem que ter essa autorização do funcionamento da empresa, que isso vai demonstrar o registro para a utilização do formal, né? Mas eles também, assim, diversos outros locais que eu li, existem inúmeros tipos de alisamentos que não vão à composição do formal. Um grande problema são alguns desses estabelecimentos que fazem a administração caseira desse produto, né? Que é aquilo que a gente viu numa das análises jurisprudenciais, né? Que um dos peritos, ele se depara com um produto que não tem nenhum registro, que não tem nenhum dado, que ele não sabe nem o que contém. Então, aí tem a pergunta, o uso do formol causa risco, então, ao trabalhador? Sim, a exposição ao formol causa efeito tóxico agudo no momento da sua aplicação e nas horas que se seguem. Esse uso repetitivo, né, crônico, traz riscos para a sua saúde. Existem os dados do INCA, né, a exposição por tempo prolongado aumenta o risco do desenvolvimento do câncer, em especial de nasofaringe e leucemias. O formal adicionado a outro produto com o objetivo de obter esse alisamento não é permitido, oferece o risco à saúde do trabalhador e ao usuário, né, pelo seu alto potencial cancerígeno.
Então, é aquilo que eu falei, ele é somente durante, você só pode acrescentar durante a fabricação desse produto. A principal medida de biossegurança é o uso dos IPIs, né? Corresponde a um pressuposto básico de biossegurança e boas práticas. Eles ressaltam muito isso, a utilização de sapatos fechados, que isso é o que evita esse acidente com material perforocotante. Porque quando a gente fala dessa norma sanitária, né, eu visualizo muito que ela é em todo o local de trabalho, a preocupação da vigilância com tudo que está envolvendo ali. Então, ali você acaba usando equipamento para todo mundo. Outra medida que é muito importante que eles ressaltam é essa higienização de mãos frequente, vocês vão ver nos artigos, é um dos grandes problemas, e a vacinação desses profissionais. Eles não têm consciência, né, das doenças transmissíveis por meio dos contatos com os riscos biológicos que eles têm. Aí, então, a gente traz o meio ambiente, a proteção jurídica no Brasil, que a gente já tinha citado, né, que a Constituição Federal traz o dispositivo no artigo 7º, que eu tenho que primar pela redução dos riscos inerentes ao trabalho. O dispositivo da Constituição que relaciona a tutela do meio ambiente do trabalho como inserente ao meio ambiente em si e o direito a esse meio ambiente ecologicamente equilibrado. A definição que vem da Política Nacional do Meio Ambiente, né, que esse conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite e rege todas as formas de vida. E aí eu trouxe um conceito também do professor Feliciano e da Olivia, dessa concepção funcional do meio ambiente, né? O sistema de condições, leis, influências e interações da ordem física, química, biológica e psicossocial, que incide sobre esse homem na sua atividade laboral, trazendo uma concepção funcional e não somente mais a geográfica, espacial, esteja ele então submetido ou não a um poder hierárquico, né? Então, razão dessa natureza, do direito ao meio ambiente ser o de terceira dimensão, né? E desse status universal, ele não se relaciona só a um patrimônio desses trabalhadores subordinados, mas então abrangeria os autônomos, os eventuais e todos aqueles, como a gente já tinha falado na outra exposição. Aí eu trouxe só o arranjo, né, para falar que caracterização desse meio ambiente, a gente tem as condições físico-estruturais, que são as condições de trabalho, a interação do homem com o ambiente, o arranjo técnico organizacional, que é a organização do trabalho, a interação entre o homem e a técnica, e a qualidade dessas interações socioprofissionais, nas relações interpessoais, a interação do homem com o homem. Então, todo esse arranjo e se insere no meio ambiente, e é isso que eu tenho que buscar a minha preservação para poder ter a saúde do trabalhador. Aí eu fui fazer uma pesquisa, como eu não encontrei tantos artigos, né? Eu fui procurar artigos de revisão sistemática, artigos de pesquisa de campo, entrevistas que teriam feitos, e quais são os riscos que estão localizados, que as pessoas conseguiram observar. E aí foi o que eu falei, estava comentando com a Cris sobre o fato de que eu achei muito mais o risco biológico, que são grande parte dos artigos, e o risco ergonômico, e não achei tantas pesquisas com relação a risco químico, os riscos, por exemplo, psicossociais, eu achei mais nesse sentido. Uma grande preocupação, talvez até por a questão de ter que observar as normas sanitárias, a questão, então, de observar os riscos biológicos, né? Então, esse artigo da revista de enfermagem, e para vocês observarem, assim, a diferença também, esse artigo é do ano de 2012, quando a lei foi publicada. E aí ele fala dessa localização de micro-organismos, né, que eles evidenciaram, principalmente de doenças como hepatite B e como hepatite C. Eles falam
da observância das normas de biossegurança, desse conhecimento das normas de biossegurança, né? É uma revisão integrativa que eles fizeram, só que eles falam profissionais da beleza, mas você vê que quando eles procuram publicações, né, de vários estudos, e eles acabam encontrando mais manicures, pedicures e barbeiros. A preocupação com o descarte de materiais perfluorocortantes, né, as condutas após acidentes de trabalho, e os mecanismos de transmissão, né, dos micro-organismos, né, e o reprocessamento desses materiais. E o que eles notaram? Que é uma baixa adesão ao uso dos equipamentos de proteção individual, a lavagem de mãos e proteção vacinal. E a gente percebe um pouco uma mudança com relação a esse encontro, né? Baixa adesão de EPI, lavagem e proteção vacinal. Aí esse artigo é do ano de 2017. Eles ainda continuam citando, né, a importância dessas doenças, porque eles não têm consciência de como se transmite essas doenças, na verdade. Então, eles quiseram aqui conhecer as atividades de risco sanitário, eles focalizaram no município de Dourado, e aqui eles localizam 57 instituições, né, naquela cidade, só 36 que decidiram participar. A análise deles mostrou o descarte dos materiais perfluorocortantes em recipiente apropriado, quer dizer, houve uma melhora aqui, mas 30,5% da amostra deles, e 66,7% possuíam equipamento de esterilização. A utilização completa dos EPIs, por 33,3% da amostra. Do total, 5,5% afirmaram não conhecer a respeito das doenças infecto-contagiosas. E aí eles observam no final, desenvolvem suas atividades de forma incongruente, né? Mesmo assim, desenvolvem uma atividade de forma incongruente com as recomendações de biossegurança, sendo necessário ter ações educativas relacionadas às precauções do risco e adesão de boas práticas, onde você teria uma condição sanitária mais eficiente. Esse é do ano de 2017. Essa é do ano de 2022. Ela tem um foco em profissionais de estéticas com relação aos riscos biológicos também. Aqui, você vê que eles observam que 90% desses profissionais, eles tinham conhecimento das normas, mas foram identificadas falhas que expunham esses profissionais ao risco. Então, eles sabiam as normas de segurança, mas não utilizavam adequadamente os EPIs. Então, aí, para resumir o risco biológico, que a gente vê que é o contato com vírus, bactérias, fungos, o destaque para a presença de sangue, né? Secreções, excreções da pele mucosas, as diversas pesquisas elas vão tocando nesse sentido maior. As precauções que eles falam, que é a falta de lavagem correta das mãos, a utilização de EPIs, e esses EPIs não seriam só as luvas, né, mas inclui luvas, máscaras, óculos de proteção e avental, que é difícil a gente ver a utilização por eles, o descarte adequado desse material, limpeza, esterilização, desinfecção, asepsia, antiasepsia, acompanhamento vacinal. E aqui embaixo eu coloquei os conceitos, né, de limpeza, que é uma remoção física de sujeira, a esterilização, que seria essa destruição, né, dos agentes físicos e químicos. Por isso eles citam a autoclave, né, a desinfecção, a remoção dos agentes infecciosos, a asepsia, impede a introdução de agentes patogênicos, e antiasepsia trata da utilização de produtos sobre a pele, para reduzir a presença dos micro-organismos. E aí também encontrei algumas pesquisas no sentido dos riscos ergonômicos, né? E aqui depois, se vocês quiserem, eu encaminho, porque a pesquisa é bem grande e detalhada. Então, achei muito interessante, assim, a análise de cada ângulo, e esses artigos, muitas vezes, eles mostravam um desenho dos ângulos, das posições das pessoas que levam a essa lesão musculoesquelética, né?
Então, esse daqui também foi para procedimentos para pessoas, né, da estética, mais manicures e pedicures. As duas pesquisas, na verdade. Esse é do município de Florianópolis. As duas pesquisas, elas apreciam muito o posicionamento da manicure e da pedicure, porque eu acho que é ele que faz uma maior projeção de corpo, de tronco, né? Então, nesse estudo, eles observam, assim, dores nas regiões de pescoço e tronco, são as que podem ser consideradas as mais críticas, né? E em caráter secundário, o braço, antebraço e o punho dessas pessoas. E o método é sempre, os dois estudos que eu peguei é esse método Hula, que ele vai somar cada movimento que você faz, ele soma cada movimento e nessa soma ele identifica onde estão as lesões. Então, aqui, na conclusão deles, né, necessita de mudanças imediatas com relação às posturas, quanto aos postos de trabalho, as dores, punho, cervical e tronco, que indicam uma possibilidade de incapacidade para o futuro, para o trabalho. Esse punho tem uma posição muito grande de flexão, de extensão, a postura da região cervical, porque ele mantém muito tempo uma posição baixa do pescoço para realizar o manicure e o pedicure. O tronco, né, há uma inclinação muito grande para a esquerda e um plano de rotação desse corpo, né, e percepções de dor e de desconforto. Esses profissionais, embora estejam no trabalho por 8 horas por dia, os clientes por um tempo que varia de 1 hora e meia, os investimentos em imobiliário e produtos ainda não beneficiam os trabalhadores, o que implica negativamente na saúde deles. É interessante, assim, que as duas pesquisas, elas tocam muito na questão do mobiliário, o padrão desses imobiliários, que eles pegam uma linha geral, e essa linha geral não observa, na verdade, a altura das pessoas hoje, na atualidade. E aquele artigo, acho que é do ano de 2017, esse é um pouco mais recente, mas ele vai na mesma linha. Esse aqui, ele é um estúdio, eles realizam, tipo, uma pesquisa já empregando uma prática educativa, né? E aqui eles só num estúdio, né? Esse estúdio Azermans, eles vão verificar os riscos ergonômicos, que esses riscos ergonômicos não eram ocasionais e decorriam de condições inadequadas, né, atos inseguros dos colaboradores, e aí eles analisaram, o objetivo deles era realizar a análise ergonômica desse posto, descrever os problemas que eles encontraram por meio da análise ergonômica do trabalho e propor uma medida interventiva, né, para enfrentamento desses riscos. E esse daqui, que é aquele que eu falei que tem mais detalhes durante a pesquisa, né? E aí a conclusão deles, você precisa de uma intervenção imediata, né? Principalmente para o lado direito do corpo do trabalhador, quanto ao desempenho de manicure e pedicure, enquanto o lado esquerdo indica investigações que deveriam ser um pouco mais apuradas para eles, ali naquele momento. Isso apresenta movimentos de braço, antebraço, punho, pescoço, tronco e pernas. E então, da necessidade de uma proposta de ergonômica interventiva, de campanhas educativas periódicas e implementação desse diálogo diário de segurança, ginástica laboral e, sobretudo, a correção da postura desse trabalhador. Porque o risco porque para quem está ali, uma posição às vezes um pouco desconfortável por 1 hora e meia, que é o que eles falam, 1 hora e meia. Mas para o profissional, ele está ali 8 horas ou 10 horas no final de semana na mesma posição. E esse artigo é muito interessante, porque eu falei, se vocês quiserem eu disponibilizo, ele mostra o corpinho, né? O corpinho da pessoa em 7 dias, quais são as lesões que ela tem, e o corpo dela em 1 ano. Em 1 ano é praticamente tudo, só fica um pedaço da perna, que não fica sem lesão. Então, apareciam diversas lesões nas pessoas. Embora eu não tenha colocado, foi o que eu comentei com a Cris agora no início,
assim, a maior parte dos artigos giravam em torno de risco biológico e ergonômico de pesquisa, mas eu achei alguns um pouco mais recentes sobre a questão do estresse. E essa questão do estresse vem em razão dessa necessidade de querer sempre agradar. Então, você tem que observar todos esses EPIs, você muitas vezes não conhece a realidade, você não sabe como se transmitem essas doenças, você não sabe qual é a doença econômica que você vai desenvolver também, e você tem que estar constantemente agradando os clientes, constantemente tendo um relacionamento com o cliente de uma forma harmônica, para você não perder o cliente. Que considerando que no salão parceiro você não é um empregado, mas você está ali naquela parceria. E então há uma grande crescente de estresse entre esses trabalhadores, que pode já ter sido alterado em razão da pandemia e das outras pesquisas mais recentes que eu não consegui aprofundar. E aí eu trouxe de novo essa análise jurisprudencial daquela ação civil pública, porque eu achei interessante que o grande aspecto, né, que a gente fala de que eles não observam nenhuma norma de saúde ao trabalhador. E essa ação civil pública, ela destaca exatamente isso. Embora você tenha não reconheceu o vínculo de emprego e seja realmente uma relação de parceria, houve um contrato de parceria comprovadamente formalizado, ele ressalta, né, dentro dos pedidos do Ministério Público, essa necessidade de observância de normas de saúde. Não é porque você está com uma relação de um trabalhador autônomo, né, ali que você vai deixar de observar, de fornecer os equipamentos de segurança, e isso está bem destacado ali quando fala das normas sanitárias, porque os EPIs é você que tem que fornecer o salão parceiro, mas também dentro dessa ideia do meio ambiente de trabalho que a gente construiu, você teria que realizar outras medidas. Então, você teria que fazer esse plano de riscos desse local, é obrigatório o fornecimento de EPI, e quem teria que estar observando se todos os EPIs estão sendo fornecidos ou não, é o salão parceiro. Você teria que fazer exames médicos admissionais, ou você teria que verificar periodicamente essa função, ou a rotatividade das funções dentro do salão, para você conseguir garantir essa saúde. E é isso que essa jurisprudência acaba destacando, a necessidade de você construir, na época, o PPRA, né, fazer o plano médico, o PCMCO, e que isso, se isso não fosse feito, isso geraria um dano moral coletivo. Quer dizer, na verdade, aqui ele aplicou, né, o dano moral coletivo e uma obrigação de fazer para ele entregar todos isso. Ele tinha que entregar a lista dos EPIs, fazer os planos, que é o PGR hoje, o PCMCO, e fazer essa análise médica dessas pessoas, que isso seria uma obrigação do salão parceiro. Mas a gente percebe que nos julgados que eu peguei mais sentenças, né? Porque eu tive dificuldade de achar nos tribunais. E aí, esse artigo aqui, que é um dos que eu já tinha colocado, né? Que você vê que aqui tinha sido reconhecido em sede de primeiro grau, houve o vínculo de emprego e concedido todas as verbas decisórias, pagamentos, e que também tinha esse pedido de adicional de insalubridade, inclusive na época, ainda pelo uso de formol. Só que quando eles vão para a perícia, eles dizem que, olha, os produtos tinham etiquetas, os produtos continham seus compostos químicos e isso não era enquadrado. No caso, ela era uma cabeleireira, não enquadrou como insalubre. Embora não tivesse EPI. Eu acho muito interessante isso. Não tinha EPI e, salvo engano, esse depoimento, a própria Rê fala que era responsabilidade da outra pessoa. E se ela quis realizar a atividade, o problema era dela. E mesmo assim, ele não reconheceu nada. E, ao mesmo tempo, você vê que não se perdem outros riscos, né? As ações, elas não adentram mais profundo no exercício dessa atividade, que existem outros riscos que poderiam ter sido evidenciados.
E aí, essa decisão eu achei interessante, porque depois nas pesquisas eu fui, e é um processo que estava em segredo de justiça. Eu verifiquei e achei interessante que o acórdão do TRT reformou essa decisão, e aí ele não caracterizou mais a relação de emprego. Ele evidenciou que realmente havia um contrato de parceria e que, portanto, até em razão da porcentagem que ela recebeu durante aquele período, não haveria como colocar o risco todo sobre o salão parceiro. Então, houve uma reversão, isso também foi mantido no TST, descaracterizando o vínculo de emprego, né? Exatamente por conta dessa evidência de que não teria como o salão parceiro sobreviver em pagar uma comissão para ela de 50% e ainda ficar com todos os encargos trabalhistas. E aí, então, depois, para a gente partindo mais ao final, né, eu tentei verificar algumas recomendações e diretrizes sustentáveis. E é muito interessante, assim, que quando... Isso eu peguei muito nas cartilhas do Sebrae, cartilhas de algumas entidades. É curioso como tudo é mais levado e evidenciado para a questão, assim, sim, do direito ambiental, da sustentabilidade, mas um plano universal. Não há uma preocupação, um destaque maior com relação aos próprios colaboradores, aos parceiros que ali realizam aquelas atividades. Então, uma gestão ambiental, uma redução do impacto dessas atividades, pautando-se pela sustentabilidade, pelo consumo consciente. Então, essa ideia de conservação do meio ambiente, de uso racional e consciente dos recursos naturais, uma mudança climática e emissão de carbono, a poluição ambiental, a gestão dos resíduos e uma eficiência energética, porque se frisa muito o descarte de todos os materiais que eles realizam, um consumo consciente até com relação à água, que é o que gasta mais, então medidas que modifiquem esse cenário, a mudança dos produtos químicos utilizados também por esses estabelecimentos, pautando-se em toda uma produção mais natural, mais vegana, que traga menos efeitos ao meio ambiente. A questão social, a maneira como a empresa lida com a sociedade. E com a sociedade, a gente estaria falando de todos, né? Dos fornecedores, dos colaboradores ali, dos parceiros, desse profissional parceiro e dos clientes. Pautado numa relação de ética, inclusão, respeito, direitos humanos, relações comunitárias e privacidade. Então, respeito aos direitos trabalhistas, né? A ética trabalhista, práticas de inclusão, respeito à diversidade, saúde, segurança e bem-estar dos colaboradores, parceiros, fornecedores e clientes. E aqui a gente estaria o uso de equipamentos de segurança, a realização desses planos, o PCMCO, o PGR, a análise por meio de exames médicos preventivos, exames médicos periódicos, para analisar a situação dessas pessoas, e aí eu teria essa contribuição social, a responsabilidade com o consumidor, e aí eu ressalto uma responsabilidade também com os parceiros, né, com os colaboradores da empresa, a relação com a comunidade, atividades beneficentes e programas sociais, e o sentido de governança, da gestão e administração dessa empresa, uma conduta empresarial, uso adequado do capital, considerando, então, interesses de todas as partes envolvidas nessa relação, adotando práticas ambientais e sociais. E aqui, então, a gente ressalta o direito dos acionistas, composição do conselho, política de remuneração da diretoria, priorização da ética e transparência. Isso, mais ou menos, eu tirei, assim, de ideias de entidades que lidam com essa ideia do salão parceiro, do profissional parceiro, principalmente pela introdução da norma e o envolvimento do Sebrae nessas cartilhas. Então, para se adaptar esse programa, o salão parceiro precisa conhecer os impactos da profissão das suas atividades, tanto no ambiente e na saúde, e aí eu destacaria dos colaboradores,
cumprir regularmente a legislação, né, cumprir a regulamentação em vigor, sejam as sanitárias, sejam as ambientais, os direitos trabalhistas, entregar tanto quanto possível os cuidados ao meio ambiente em suas atividades, levar em consideração, né, as ações, em todas as suas ações, a saúde de todos, né, de clientes, colaboradores e profissionais parceiros, preservar os recursos, né, energéticos, e aí por isso ressalta a economia de água e energia elétrica e tomar medidas nesse sentido, garantir o saneamento, favorecer a compra de materiais e produtos ecorresponsáveis e adotar práticas de gestão de recursos hídricos e energéticos, qualidade do ar, poluição sonora e gestão de resíduos. Então, é isso que eu percebi. Hoje tem-se uma preocupação com relação ao meio ambiente, de uma forma geral, mas são tímidas as propostas com relação ao ambiente do trabalhador, né, ambiente de trabalho dessas pessoas, que acabam se tornando mais vulneráveis com as formas como foram introduzidas, né, que foi introduzida a norma, e que você percebe que as pessoas não têm conhecimento, não levam isso ao Poder Judiciário, e também a minha grande dificuldade em achar questões analisadas na ordem da Justiça Comum. Então, existem algumas ações na Justiça do Trabalho, e você vê, assim, a grande maioria reconhecendo como uma relação realmente de parceria. Muitas vezes, essa última que eu demonstrei, inclusive, com o contrato verbal de parceria, né? Mas não analisando a situação da saúde desses trabalhadores e do meio ambiente de trabalho. São muito tímidas as atitudes. E aí você vê que também as pessoas não pedem, não reivindicam, e talvez uma ação mais forte nesse sentido. E aqui eu deixei as minhas referências, mais ou menos, que eu utilizei. E é isso. Obrigada, pessoal, obrigada pela oportunidade. E fico à disposição. Parabéns, Rita, muito bom, muito legal. Pessoal, vamos então já partir para as perguntas? O que vocês acham? Não sei se vocês ficaram com algumas dúvidas. Rita, foi excepcional, muito bacana, viu? Eu não sei se você está vendo, mas o pessoal está parabenizando aqui no chat. Não tem nenhuma pergunta por enquanto. Deixa eu ver se tem alguma pergunta para cá. Se você quiser interromper o compartilhamento para você olhar melhor a tela. Maravilha. Saiu, Cris? Saiu, perfeito. Então, aqui, por enquanto, o pessoal está parabenizando. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem levantar a mão, ou quiserem colocar aqui no chat, fiquem à vontade. Enquanto não temos aqui. O que a gente comentou nos últimos encontros, né? A gente acaba tendo a Anvisa como o órgão fiscalizador desse meio ambiente de trabalho, que na verdade nem deveria ser a função deles, né? Dessa entidade, e acaba sendo eles o referencial como normativo para a gente seguir, não é? Um ambiente de trabalho um pouco mais seguro, um pouco mais saudável para esses profissionais. Deixa eu ver se apareceu algumas perguntas aqui. Não. Rita, você quer fazer alguma informação aí adicional? Não, acho que não, Cris. Eu acho que o que você falou da questão das normas sanitárias é muito interessante, mas o foco está muito nas normas sanitárias, e aí acho que talvez essa preocupação com a biossegurança e com várias pesquisas nesse sentido, mas também, ao mesmo tempo, assim, você sabe que existem irregularidades, mas, ao mesmo tempo, você não tem uma atuação do MP estadual, né? Então, assim, falta ainda uma fiscalização, talvez o pessoal seja insuficiente para conseguir correr tudo isso,
e para conseguir verificar, fiscalizar, e também essas ações começarem a entrar em conjunto, né? Um chamar o outro e para a observância de outras normas e de outros direitos, e não só a questão do direito sanitário. Talvez a gente consiga normas, não normas, mas talvez condutas melhores dos salões por conta do ESG mesmo. Como está em voga, né? Enfim, tem uma série de benefícios. Pode ser que, de repente, por este caminho, a gente consiga realmente melhorar o meio ambiente de trabalho. Vou passar a palavra aqui para Ana Paula. Ana, não sei se você consegue abrir seu microfone para fazer a pergunta. Pode falar. Parabéns para a Rita pela exposição, com bastante informações, né, para nós. E um ponto que me chama a atenção é que, estudando as relações de trabalho em relação aos trabalhadores que trabalham por meio de aplicativos, me chamou a atenção essa lei do salão parceiro, exatamente por conta desse artigo que tem lá na lei que prevê a responsabilidade do salão pelo cumprimento das normas de saúde e segurança, demonstrando uma certa preocupação com o trabalhador. Então, é um argumento para que nós possamos pensar nisso para quem não seja considerado empregado. Não que eu esteja defendendo que não é empregado, mas apenas uma analogia, que até foi uma professora que frequentava aqui o grupo que me despertou para isso, a Carolina, que é o meme. E eu fico pensando que com esses trabalhadores trabalhando sob a forma de parceria, provavelmente deve existir, não deve ser quase inexistente a quantidade de pessoas que questionam, nem o próprio trabalhador tem essa preocupação, essa consciência, né, com os riscos ali que a atividade oferece. E isso eu pondero porque a minha pergunta seria se vocês encontraram alguma ação civil, qualquer tipo de ação discutindo essa relação e, consequentemente, alguma questão envolvendo o meio ambiente de trabalho, porque imagino que não deve ter nada, né, na jurisprudência por conta de uma falta de conscientização do próprio trabalhador. Queria saber se vocês se depararam com alguma decisão em que isso fosse questionado. Rita, pode falar. Oi, Ana Paula. Realmente, nenhuma ação. Eu tentei, não consegui nenhuma ação civil. As ações cíveis geralmente regulavam em torno de outras coisas, até de questões tributárias, né? Pagamento de tributos, né? Que é essa relação ali de autônomo. Você vê realmente que, e aí você observa pelos artigos, por todas essas pesquisas que fizeram com esses trabalhadores, com esse modus operandi, é que eles não têm consciência. Boa parte não sabe nem o que é biossegurança, alguns sabem, ouviram falar, mas vão saber assim, olha, existem normas de biossegurança, mas o que efetivamente é? Eles não sabem. Eles acham que a biossegurança é o uso de EPI, e esse EPI se traduz muitas vezes pela esterilização, pela autoclave, quer dizer, aquele alicate, aquele material que a espátula, o algodão, a toalhinha, aquilo ali ele sabe que é aquilo que está no modus operandi, mas ele não sabe como ele pode adquirir uma doença, ele não sabe como ele pode prevenir, ele não sabe que ele tem que tomar vacina. O salão parceiro não há, as campanhas educativas são poucas, e aí as pesquisas falam muito disso. Nós temos que aumentar a quantidade de campanhas educativas. Eles precisam ter consciência do que são as normas de biossegurança para o exercício da atividade deles. E aí, muito menos, e talvez seja por isso que, pela questão de hepatite B, hepatite C, HIV ser a maior preocupação, né, sanitária, você nem vai para a questão ergonômica. Mas os pouquíssimos estudos ali que eu encontrei, você vai ver que, nossa, é um grande problema na vida deles. Eles vão deixar de exercer a única atividade que eles sabem desempenhar.
E aí você vê, o desconhecimento leva a você não exigir nada. A falta de instrução, né? Rita, completando também, quando você falou sobre o arranjo técnico organizacional, em ergonomia muito se fala do arranjo técnico, né? Como se fosse alguma coisa bonita. Mas até onde eu estudei, pelo menos na Faculdade de Saúde Pública, eles falam que esse arranjo técnico é como se fosse um jeitinho que o trabalhador consegue encontrar para poder fazer uma correção em alguma coisa que não está boa no meio de trabalho, como ele está desenvolvendo o trabalho dele. Né? E aí se chama de uma forma muito bonita como arranjo técnico, mas na verdade é o jeitinho. Né? É aquela. Sei, aquela correçãozinha, ou na forma de apertar, de segurar aquele instrumento. Então, assim, não é uma questão parametrizada, não é uma norma testada, não é nada disso, é só... Então, quando a gente fala em arranjo técnico, parece uma coisa bonita, mas não é. É a forma com que o próprio trabalhador encontrou daquela posição ficar melhor para ele, né, daquela forma de desenvolver o trabalho dele melhor. E nem sempre é o mais adequado. Né? Apesar de que o arranjo técnico, a gente não pode desmerecer o trabalhador, ele ajuda muito no desenvolvimento dessas normas melhores para se realizar o trabalho. Né? Só queria fazer essa observação que eu achei muito legal você trazer a questão do arranjo técnico também. Ana, a gente conseguiu responder? Sim, com certeza. Muito Responder, obrigada. responder deixando você um pouco chateada, né? Porque a gente imaginava que também encontraria coisas melhores, né? Mais assertivas. É, Rosângela, pode perguntar. Vou te passar a palavra. Bom dia a todos. Excelente exposição. Uma questão que eu fico pensando, com todo respeito, sem querer defender parte nenhuma, é que o profissional que está trabalhando no salão parceiro, seja ele empregado, seja ele de fato mesmo salão parceiro, tal, é, ele, ele falar que ele desconhece, de uma forma geral, o risco de produtos, toda essa questão de para ele próprio, inclusive, de insalubridade para ele próprio, é muito complicado, sabe por quê? Porque, afinal de contas, ele está manipulando outros seres humanos. Então, assim, é inerente da profissão dele. Então, ele, com toda a vênia, ele não pode se excusar da responsabilidade dele com relação ao cliente dele. E, obviamente, ele é tão ser humano quanto o cliente dele. Então, assim, eu pensaria, se eu fosse uma juíza, que a pessoa vir aqui numa ação, pedir vínculos ou qualquer coisa e colocar toda a responsabilidade só no empregador ou no salão parceiro é muito temerário, porque faz parte da profissão dele. E outra, falar assim, ah, não, mas eu não sabia, ou eu mexi, eu usei os produtos do salão, da mesma forma, pode causar uma queimadura. Eu tive uma cliente que teve uma queimadura por conta do formol, porque era um formol inadequado. Daí o parceiro falou assim: não, mas eu não tinha como saber. Pelo cheiro, quem sabe lidar com produto, esse tipo de coisa, sente, sabe que tá errado. E outra coisa, se eu sou cabeleireira, eu no meu salão parceiro lá, vem com formol que não é regularizado, eu não uso, entendeu? Também pelo cliente e por mim, mas mais pelo cliente também, sei lá. Então, assim, é muito temerário colocar a responsabilidade só no empregador ou no salão parceiro, porque, para mim, a responsabilidade é tanto quanto de quem está manipulando o produto. Essa é a minha questão. Não, é legal ressaltar isso, Rô, porque assim, o profissional que no mundo, vamos dizer assim, talvez até se fosse poliana de ser, né, 100% que a gente acreditasse nessa forma, que o profissional, ele está fazendo um curso técnico, ele tem uma responsabilidade técnica, ele teve toda aquela formação, este cabeleireiro, eu vou pegar o caso do cabeleireiro, este cabeleireiro, ele sabe que se ele manipular produtos inadequados, ele vai prejudicar tanto a saúde dele como a saúde do cliente. Mas aí nem sempre a gente tem essa realidade, né? A gente tem, às vezes, a realidade de uma pessoa que aprendeu o ofício, foi passado de pai para filho, né? Não tem um certificado, e a nossa
nossa lei também não exige um certificado de conclusão de curso para você começar a trabalhar, né? Tem lugar sério que exige um certificado de formação, uma formação numa escola X ou Y, né? Mas às vezes esse ofício é passado de geração para geração, ou a pessoa vai lá procurando um emprego, aprende a mexer, primeiro começa a varrer o salão, depois começa a mexer no cabelo, e aí essa pessoa às vezes não sabe. Claro que a gente também não vai imaginar que a pessoa está sentindo um cheiro diferente e ela não vai achar que aquilo é estranho, né? Mas aí a gente entra também na parte da hipossuficiência. Muitas pessoas até sabem que aquilo é ruim, mas não tem o que fazer, porque se reclamar é mandado embora, né? Então tem várias realidades mesmo, mas isso é importante, porque existe essa questão da responsabilidade técnica, né? E aí até a Rita falou que tem essa questão do estresse, né, Rita, que você encontrou, porque esse profissional, ele quer agradar o cliente. Aí imagina se ele faz um desastre no cabelo do cliente, eu imagino, né, me coloco no lugar do profissional, não só do cliente, mas aquilo deve gerar um estresse realmente, né, dependendo do público que esse profissional lida. Então tem várias questões mesmo. Eu não sei aqui quem que levantou a mão na ordem. Ana, primeiro você que estava falando antes. Eu só ia falar, fazer um complemento a essa observação, que claro que sempre tem a discussão em relação à participação do trabalhador quando acontece algum problema, mas é que tem algumas questões técnicas que nem mesmo o dono do salão tem conhecimento, e a responsabilidade é dele por assegurar um ambiente saudável. Então, por exemplo, você pode ter um produto que, se você diluir com tantos ml e usar com tanta frequência, ele não vai fazer mal. Mas você pode ter um outro produto que não diluindo tanto, então, às vezes, do tanto que dilui, muda o resultado de uma perícia de insalubridade, por exemplo. Então, é um pouco difícil dizer assim que dá para prever todas as situações, porque as situações são muito diversas. E também a gente sabe que tem salões maiores, bem equipados, e tem outros já mais simplinhos, né? E essa questão, ela é muito assim do brasileiro, daquela cultura de dar um jeitinho. Então, lá no meu condomínio, por exemplo, eu canso de ver eles indo almoçar, pega carona com a carrocinha que tem aquela caçambinha e vai sentado na quina, assim, e passa no quebra-mola e fala, agora ele cai, eu estou pagando uma indenização por acidente de trabalho, com certeza, porque então as pessoas também têm, claro, essa parte que assume o risco, é só vocês olharem obra, você pode comprar lá 1000 EPIs, eles ficam lá andando. Eu falo, gente, se soltar um foguete assim comemorativo que alguém ganhou no futebol, o cara assusta e cai lá de cima da obra. Então tem sim isso, mas eu acho que tem muitas questões técnicas que não dá para a gente colocar assim tudo generalizar, porque por isso mesmo é que existe a exigência de certificado de aprovação de EPI, ainda que a empresa forneça todos os EPIs tem que ter o certificado de aprovação para demonstrar que elide ali todos os riscos, né? Porque ele tem um prazo de validade, ele pode ressecar. Então, a questão é sensível. Obrigada, Ana. Obrigada, Rosângela. Acho que agora é o Felipe que levantou pela ordem, ou foi a Gabriela? Agora eu não sei. Desculpa, Rô, você quer falar, complementar também? Sua mãozinha continua para cima. Eu queria só complementar o seguinte, não é generalizado, também não creio que seja generalizado, mas, por exemplo, eu também sou engenheira e trabalhei muito tempo em obras e fui perita judicial. Então, assim, a questão que a gente tem que, assim, uma preocupação maior que eu tenho, por exemplo, assim, não uso EPIs na obra. Posso assegurar que nas minhas obras todo mundo usava os EPIs, senão eu mandava embora, entendeu? Mas a questão que tem que assegurar, eu acho, assim, que um erro muito grave da lei é não regulamentar concurso, né, Cris? Porque, pensa bem, está lidando com a saúde do próprio trabalhador, e com a saúde de quem ele está atendendo. Então, uma pessoa que não sabe a proporção de alguma coisa, e de fato, só de manipular um produto com risco à saúde, independente de se ela sabe fazer a proporção ou não, se ela não tivesse EPIs corretos, daria insalubridade para ela, pela simples exposição. Mas a questão o fato da lei deixar que as pessoas trabalhem praticamente assim, como você falou, de pai para filho, e ter essa chance,
de mãe para filha, sei lá, expõe a todos, não só os trabalhadores, mas os clientes, né? Então é isso, encerro aqui. É verdade, obrigada, Rô. E uma coisa que a Rita falou que é importante a gente ressaltar, né? O formol, a partir de 2009, me parece, passou a ser permitido apenas de fábrica. Então, eles usam, a fábrica coloca, a indústria coloca o formol naquele produto para conservar, né? Para preservar. A manipulação, a adição de formol nesses produtos, porque acontecia muito em salão antes, né? Eles compravam o formol e manipulavam no próprio salão para poder colocar, para poder potencializar o alisamento. E isso foi proibido a partir de 2009, né, Rita, me corrija se estou certo, pela própria Anvisa, né? Então, o Ministério da Saúde já fez já resolveu essa questão. Não pode nenhum salão comprar e adicionar formol. O produto que tem formol, ele só vai ser aprovado também se tiver uma quantidade pequena lá determinada na legislação, né? E o formol vai ser apenas para conservar o produto. Se tiver algum salão que está adicionando formol, já está errado já, né? Mas aí também, de novo, pela legislação da Anvisa, a gente não tem nada com relação à saúde do trabalhador da nossa parte, do Ministério do Trabalho. Acho que agora é o Felipe. Pode, Rita, desculpa, Rita, tá pode, certo, né? Esse ano, tudo tá certo, né? Tá certíssimo, é a partir de 2009 mesmo. Ok. Você pode não falar, depois eu pode, passo para a Gabriela. não, pode a Gabriela falar, depois eu Então, falo. Gabi, você conseguir abrir seu áudio aí? Bom dia, pessoal. Desculpa eu não abrir o áudio, eu estou fazendo umas coisas aqui, senão vai ficar muito tremido. Rita, parabéns pela exposição, mas eu queria fazer uma colocação até mais prática, com relação à fiscalização, né, do uso desses EPIs, porque me parece que seria uma característica muito evidente de um vínculo, né? Pensando aí que existiria um contrato de fato de parceria, né? Me parece que ficaria bastante confuso exigir de fato uma fiscalização nesse uso. E penso numa possibilidade, de repente, do salão ter todos o fornecimento, né, os estudos e o fornecimento desses EPIs, mas como que ficaria essa responsabilidade na fiscalização? Se de repente poderia ser uma divisão das responsabilidades, então o salão em fornecer, em fazer os estudos, mas ali o uso mesmo no dia a dia, se seria uma responsabilidade direta do parceiro, né? Até aí fazendo o gancho com a problemática que a colega expôs, que ele teria ali, em certos casos, uma competência, um conhecimento para saber desses riscos, né, de certa forma. Queria saber se você tem algum pensamento sobre isso, se viu algo nesse sentido, acha que é possível. Oi, Gabriela. Olha, o que eu extraí, embora não tenha visto nada específico, tanto é que a gente encontra uma única ação civil pública falando sobre isso, e depois eu não consegui encontrar o resultado, o que teria acontecido depois, né? Se eles cumpriram alguma dessas normas ou se eles recorreram com relação àquilo. Numa interpretação, eu entendo que você deveria realizar a questão dos planos ou verificar a questão de saúde por uma interpretação do meio ambiente de trabalho, mas na prática não é uma coisa tão fácil assim. Pela própria norma, o profissional parceiro também tem a sua responsabilidade, como a Rosângela falou, mas, por outro lado, também você vê realidades muito diversas, né? É uma profissão que as pessoas vão passando, né, de família, ou as pessoas, e muitas vezes numa situação de vulnerabilidade, elas encontram a única forma de subsistência e começam assim, e daquilo elas conseguem ter uma vida melhor, e isso vai aumentando. Mas você vê que talvez a falta de conhecimento hoje vem se reduzindo pela questão de informação mesmo. Porque você consegue, mesmo você estando numa cidade pequena, você consegue fazer vários cursos
online. Então, você consegue ter uma noção de observância de algumas coisas. E que aí você acaba se colocando na posição que você também é responsável, enquanto profissional, ou como a Rosângela colocou. Só que num país como o nosso, as realidades são muito diversas, né? Eu acho que é essa a dificuldade. E com relação, por exemplo, a especificamente o EPI, é uma fiscalização sanitária, porque quando você vê que eles colocam muito a respeito o município é o que vai disciplinar as normas da Anvisa. Quem vai fiscalizar vai ser o município. Então, na verdade, o município, né, deveria estar fiscalizando na abertura desses estabelecimentos como isso vai funcionar. Porque, na verdade, a questão vira uma questão de saúde pública. Porque aquele profissional e aqueles usuários que vão até ali, se eu não observei que talvez essa seja a gente buscar pesquisas e encontrar muita pesquisa no risco biológico por conta de uma questão de saúde pública. Porque o que você está mexendo? Você está mexendo com sangue, com secreção. Então, você tem que usar um equipamento. E, embora eu não esteja atrelado exclusivamente a um exercício de uma atividade de saúde, eu interfiro na saúde. Então, acho que ali deveria haver uma maior coerência nas questões, até porque na questão de saúde, de direito à saúde, você também tem que estar com a questão do trabalho. Então, talvez tenha essa dissonância aí, que deveria haver uma maior congruência, né, de ações e diversas entidades para boas práticas, como ela mesma coloca, né? A Anvisa coloca boas práticas, então temos que desenvolver boas práticas. E como agente sanitário, eu vou ter que observar algumas questões com relação ao risco biológico, que é o maior impacto que eu tenho. E é o que você vê, você não vê as pessoas olhando para os outros riscos, você vê muita a gente olhando muito para o risco biológico, mas a gente não está olhando para os outros riscos, e os outros riscos vão levar as pessoas a não ter trabalho. Que talvez a única forma que ela tem de trabalhar é aquilo ali, e ela não vai conseguir trabalhar. Porque, por exemplo, quando eu vi a questão do estresse, que eu falei para a Cris, e a questão do risco ergonômico, eles falam que a posição dessas pessoas para realizar a sua atividade de manicure é muito, muito de lesão mesmo, de levar dor, levar desconforto, em que a pessoa não vai conseguir. E que a atividade de pedicure é pior que a da manicure. E é aquele negócio do arranjo técnico. E você é uma gambiarra. Eu arrumo um jeito para conseguir fazer aquilo ali. E aí eu arrumo qualquer jeito. E aí você vê que quem não está fiscalizando, a própria Anvisa mesmo não está fiscalizando. Porque se ela fosse observar aquilo, vai vir para ela depois em questão de saúde, porque aquela pessoa vai ter problema de saúde. Sim. Obrigada, Rita. Imagina, Obrigada. obrigada a você. Viu? Felipe, pode falar? Seu áudio está desligado. Eu estou mutado, desculpe. Parabéns pela apresentação, trouxe bastante coisa interessante. E eu queria levantar dois tópicos. Um que o que a Cris levantou, que eu achei bastante interessante, por aquilo que a Rosângela tinha comentado. A norma, eu concordo com a Cris, com a Rosângela, no seguinte sentido de que a norma, no ponto no que se refere à responsabilização e até a própria característica de profissionalização dessas atividades, ela foi incongruente. Ela atribui uma responsabilidade, a meu ver, técnica, que é para além do que se esperaria de uma pessoa ordinária que não exerce aquilo como uma profissão, ao mesmo tempo em que, sabendo, e aí houve debates, houve intervenções nesse sentido, a norma previa, o projeto de lei previa a necessidade de algum tipo de formação, só que optou-se por tirar. Foi uma opção do legislador tirar, ou pelo menos do parlamento na época, e não só na época, mas dos últimos 50, 60 anos, não exigir um curso de formação, apesar de identificar e saber que essas atividades são
são relevantes para o interesse da saúde, são relevantes do ponto de vista de saúde pública. Então, ao mesmo tempo em que eu exijo que ele conheça tudo isso, porque eu sei que pode dar problema, e a lei exige que ele tenha responsabilidade, ao mesmo tempo eu não seleciono os profissionais, eu não seleciono as pessoas a partir de um conhecimento técnico mínimo que podem realizar essas atividades. Ou seja, todo mundo realiza, todo mundo faz. Aprende no meio do caminho. Se der alguma besteira, a gente vai responsabilizar você, mas eu não vou exigir nada de você. Fica uma incongruência, de certa maneira, até um pouco temerária do ponto de vista da lei, porque ele, como foi bem dito aqui, está se lidando com saúde humana e com saúde pública, inclusive. Acho que não lembro que ano que foi, mas foi uma crise de epidemia entre manicures e pedicures, houve uma epidemia aqui em São Paulo de hepatite. Foi feita campanha da Vigilância Sanitária, da Secretaria de Saúde, feitas cartilhas, informações, justamente para lidar com essa situação. Então, por exemplo, se você for uma pessoa que começa a profissão de maneira informal, até ela aprender o que é uma autoclave, o que é uma esterilização, o que é uma asepsia, quais são os produtos químicos que fazem asepsia de maneira correta, quais são as melhores técnicas para evitar qualquer tipo de corte, para se proteger com relação à secreção de outrem. O que eu faço quando acontecer todas essas medidas de segurança? Se uma pessoa começa de forma informal a exercer essa atividade, até ela aprender, ela se expôs muito ao risco. Expôs não ela, mas o outro ao risco também. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é aí eu acho a interpretação da norma com relação à responsabilidade sobre os riscos laborambientais é algo a ser construído. A norma é muito dúbia. O texto da norma é dúbio. Porque num artigo ele fala num dispositivo ele fala que o salão parceiro é responsável para manter as condições adequadas para que o profissional possa, acho que mais ou menos o texto assim, ele é confuso mesmo, para que ele possa cumprir as exigências do artigo 4º, que é a responsabilidade sanitária do salão parceiro, do profissional parceiro. Se eu fizer uma interpretação literal disso, eu estou falando o seguinte: olha, não é o salão parceiro não tá responsável pelas condições totais de trabalho, pela saúde dele. Ele está responsável por fazer com que o profissional mantenha aquela atividade correta do ponto de vista sanitário. Ou seja, eu vou fornecer autoclave, mas eu não vou fazer PCMSO. Eu vou fornecer equipamentos para que ele realize essa atividade de maneira adequada, mas eu não vou me preocupar do ponto de vista preventivo com a saúde dessa pessoa. A saúde dessa pessoa é a preocupação dela. Quem vai fazer, quem vai custear, fazer, se preocupar ou se organizar para comprar luva, fazer se vacinar se vacinar de maneira adequada, tudo. É o profissional. Tipo, o problema é dele. E aí tem um outro dispositivo que fala que não, o salão parceiro é responsável pelas condições, acho que administrativas, alguma coisa meio genérica do estabelecimento, e tem um outro dispositivo que fala que isso vai ser regulado em contrato. Ou seja, há uma interpretação aí dessa norma a ser construída, e eu concordo com essa interpretação que vem sendo dada aqui nos últimos encontros, de que cabe ao estabelecimento a responsabilidade pelos riscos ambientais do estabelecimento. Só que mesmo a norma em si, ela escapa, porque, por exemplo, se eu for pensar num PGR ou num PPRA, que seria o caso, ou PCMSO, que eu teria necessariamente riscos ambientais, físico-químicos ou biológicos, eles não são empregados. Então, como é que fica a questão ainda que seja estabelecimentos pequenos, como é que fica a questão da CIPA, dimensão do SESMIT? Eu incluo no PPRA? Não incluo. PCMSO? Incluo? Não incluo? Se eu falar que eu incluo,
eu vou entrar naquilo, naquilo que a Gabriela falou. Como é que uma relação entre autônomos, eu vou estabelecer treinamentos regulares, exigir o uso, penalizar pelo não uso, tipo, eu vou ter que estabelecer uma relação de empregatícia e aí quase caracterizar uma relação de, 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 de emprego nessa situação. Então, me parece que essa interpretação quanto à aplicação das normas de segurança, quais, em que nível, qual grupo, acho que é algo a ser construído. E um terceiro ponto com relação às normas da Anvisa, eu tinha visto uns tempos atrás que depois da publicação da lei, no artigo 4º, que responsabilizava os profissionais pelas condições sanitárias, a Anvisa começou um processo de normatização a nível federal, tentando estabelecer uma normativa única. Eles viram que não dava. Não seria possível, justamente porque o grau de informalidade, porque eles se depararam com uma seguinte situação: olha, eu tenho, acho que por volta de 60 mil estabelecimentos formalizados, mais de 1 milhão de empresas formalizadas, então das duas, tem uma coisa aqui que não bate. Como é que eu tenho? Então, eu tenho um alto grau de, ou seja, eu tenho um alto grau de empresa, um número muito grande de empresas que, na verdade, são trabalhadores, que estão trabalhando nessas unidades. Ou eu tenho um número muito grande de pequenas empresas, e que eu não sei como é que vai ser a situação se eu estabelecer uma norma sanitária de maneira muito rígida. Então, regular essa situação em que eu tenho um alto grau de informalidade e de precariedade nas relações seria algo muito complexo. E aí a ideia que eles tiveram seria regulamentar de uma maneira muito tênue, principalmente focando no uso de pérfuro cortante. A proposta regulatória foi para frente, chegou em 2018, morreu. Hoje não tem uma norma federal justamente que podia cobrir isso que você está falando, Rita, tipo de você criar uma normativa para o estabelecimento para que ele tenha o mínimo de condições para o profissional atuar. Porque se eu for pensar bem, por exemplo, uma manicure que está manipulando um pérfuro cortante, ali tirando cutícula, ou mexendo cortando a pele dos outros, eu adoraria que ela não ficasse preocupada em sentir dor. Adoraria que ela não tivesse problemas de DORT, porque justamente ela está manipulando ali, ela está me cortando. E não é o caso. Eu já li também relatos no sentido de que muitas manicures e pedicures, justamente por posições inadequadas, ensejadas muitas vezes pelo mobiliário e pelas condições ali com que ela tem que trabalhar, seja de velocidade, ritmo, carga de trabalho, ou também voltando pelo mobiliário, ela acaba convivendo com dor, o que gera um aumento de risco, porque ela perde controle. Então, me parece que essa normativa federal seria necessária. Me parece que a NR17 não está dando conta disso também. Não chega. As normas, e esse é o ponto final que eu queria colocar, apesar das normas existirem, o grau de informalidade com que essa profissão ela é exercida e as empresas são montadas é tamanha que a norma não chega. A informação não chega, a norma não chega. Então, eu posso ter milhões de normas, mas vai chegar lá na ponta, se as empresas, se eu não estabelecer uma responsabilidade para um órgão um pouco mais organizado, que no caso seria o salão parceiro, uma responsabilidade clara, essas normas não vão chegar. E aí os riscos vão continuar tão altos quanto se não existissem normas, praticamente. Eu já falei demais. Obrigado. Parabéns, Rita, mais uma vez. Rita, você quer complementar alguma coisa do que o Felipe falou? A fala do Felipe é real, acho que é isso mesmo, né? A informalidade, a precariedade, ela dificulta muito. E essa forma como a lei foi feita deixa essas incongruências ou essa questão de quem é que vai, como vai fazer. E como o Felipe falou, realmente, dessa tentativa de normatização, eu encontrei uma norma, porque uma coisa que está entrando muito em destaque é a questão de estética, né?
até mais do que a preocupação com a questão de estética, né, realizada, esses procedimentos realizados em salões de beleza, que vem crescendo essa outra parte. E aí teve uma norma da Anvisa que foi feita específica para a questão de estética. E ela foi suspensa, porque eles não conseguiram. Essa norma da Anvisa, ela trouxe tanta regra, que começou a levantar um monte de questionamento. E os próprios municípios, né, não conseguiram dar conta, porque incongruências, muitas regras, como ia fazer, realidades distintas, né? E teve que suspender para uma revisão para verificar como que vai fazer. E, ao mesmo tempo, como ele falou, acrescente, né, vai crescendo, há uma informalidade, mas você vê como vem crescida a questão de estética nos salões de beleza e esse tipo de serviço. E como esse serviço está sendo feito, o que está sendo aplicado, quais são os elementos que são usados, estão indo. E as realidades são muito diferentes. Então, vão existir salões super criteriosos, com conhecimento, pessoas com conhecimento técnico e outras coisas que não vão ser tanto assim. Acho que é Obrigada, isso. Rita. Só para complementar na verdade, sim, trazer aqui o que o Felipe falou sobre a própria norma tem dualidades, né? Eu acho que o Felipe está falando do artigo 1º-A, o parágrafo 10, no inciso 6, que ele fala que a responsabilidade é de ambas as partes, com a manutenção e higiene de materiais e equipamentos. Acho que é isso, né, Felipe? Versus deixa eu ver qual que é o outro artigo aqui. É o artigo 4º que ele citou, que aí fala que, aliás, o 1º-B que fala que cabe ao salão parceiro, né, é do salão parceiro a obrigação de preservar, de fazer a preservação e a manutenção das condições de trabalho. Então, já tem um conflito aí, porque no contrato de trabalho tem que determinar que é de ambas as partes essa responsabilidade, e no 1B fala que é do salão parceiro essa obrigação. Acho que foi isso, né, Fê? Esses dois. E tem o artigo 4º, que atribui a responsabilidade sanitária ao profissional. Então, a repartição dessas responsabilidades, das duas, uma, ou eu já presumo que já está colocado na lei tal como um empregado, ou seja, o responsável é o empregador, ou pelo menos o tomador de serviço, ou não, eu vou ter que olhar para o contrato para saber qual é a adequada repartição. Ah, não, você compra EPI, eu compro EPI. Ah, não, eu disponibilizo autoclave. Ah, eu disponibilizo esterilização. Você vai ter que pagar por essa esterilização. Que fala das condições, mas não fala que tem que ser gratuito. Então, fica uma situação um pouco assim, a meu ver, que a interpretação da norma e a adequada eficácia dela ainda está a se construir. E aí, desculpa só, Evelyn, só para continuar, me deixa um pouco temeroso saber que é capaz que essa norma seja construída pela justiça comum, que não está acostumada a aplicar NR, que não está acostumada a aplicar meio ambiente de trabalho, a esses princípios do meio ambiente do trabalho, está acostumado a aplicar princípios do meio ambiente, mas não do meio ambiente do trabalho. Toda essa compreensão fina que é dada ao meio ambiente do trabalho e toda a normativa que vem associada. Então, me deixa um pouco temeroso o que vai acontecer para o futuro. Aliás, antes de passar a palavra para a Evelyn, foi na apresentação da Beatriz, aí a Rita vai me corrigir melhor aí, que foi falado, acho que foi na ação civil pública que foi determinado, na verdade não determinado, que a gente tem como referência que as NRs se aplicam ao salão parceiro. Foi na ação civil pública, né, Rita? Então já serve até como uma referência porque a gente já tem uma decisão, pelo menos de algum lugar, dizendo que se aplica as NRs aos salões parceiros. Então, né, já tem uma referência, pelo menos alguma coisa, né? Construir jurisprudência nesse sentido me parece necessária, porque tipo a interpretação vai comer solto para tudo quanto é lado. Porque, por exemplo, se vir eventualmente, por exemplo, uma ação individual pedindo a restituição de valores pela cobrança de IPI,
de salão parceiro. Eu não estou afirmando a relação de emprego. O parceiro está pedindo a restituição de valores porque foi cobrado os EPIs dele ao longo, sei lá, de 3, 4, 5 anos de contrato. Defere, não defere? E tendo essa jurisprudência, me parece bem interessante. É verdade. Evelyn, desculpa, vou passar a palavra para você, pode falar. Imagina, gente, tá super interessante. Tô adorando participar dos debates. Rita, só queria te parabenizar. Eu gostei muito da sua abordagem em relação aos riscos ergonômicos. Me chama muita atenção a posição que as manicures e pedicures ficam. E, ao mesmo tempo, como você bem disse, temos uma fiscalização ainda que precária da Anvisa em relação aos riscos biológicos, químicos, mas em relação, talvez um pouco também por conta do consumidor, né, dos clientes ali que podem ser prejudicados, mas em relação aos riscos ergonômicos desses trabalhadores, dessas trabalhadoras, a gente fica totalmente desamparado. E, ao mesmo tempo, é do interesse deles, quanto mais eles atendem, quanto mais tempo eles ficam sentados ali, teoricamente, mais eles recebem, né? Então, a gente entra nesse conflito de como fazer para estabelecer uma postura ali, esse arranjo técnico, para que esse arranjo técnico não seja só um jeitinho, do jeito que a Cris falou, né? Então, eu achei bem interessante a sua abordagem e parabéns mais uma vez. Obrigada, viu, Evelyn? Realmente foi muito, muito interessante. Rita, parabéns mais uma vez. Acho que a gente já está com um tempo estourado aqui, né? Não tem mais nenhuma outra pergunta, pessoal. Não tendo mais aqui, também no chat não tem mais perguntas. Rita, você quer fazer alguma consideração final? Não, quero agradecer mesmo. Acho que é bastante rico a gente discutir as coisas que o Felipe falou, acho que são questões extremamente relevantes dessa construção, né? Talvez um viés de construção jurisprudencial, e realmente temer, assim, disso começar a ser julgado pela justiça comum, que não tem não lida normalmente com essas questões. E a minha embora ficou uma preocupação realmente, como a Eva falou, uma questão ergonômica. Embora eu já tivesse observado por diversas vezes quando a gente vai nos salões da prática, realmente há uma questão aí que não está sendo vista e que possivelmente são questões que incapacitam essas pessoas para o futuro para exercer aquilo que elas conseguem desempenhar, né? E aí toda essa construção que o Felipe falou de como vamos nos arranjar, como vamos construir, como vai ser construído, por isso que é importante esse debate, essas colocações, essa forma da gente começar a enxergar e diversas pessoas dando as suas opiniões, né, diferentes. Acho que é isso. Muito obrigada, Cris. Verdade. Parabéns mais uma vez. Pessoal, muito obrigada. Na próxima terça-feira, a gente tem o nosso último encontro para encerrar o eixo, conforme foi proposto para a gente, né, até dia 31 de outubro. Então, espero encontrá-los bem e na semana que vem aí também, bem novamente, para que a gente possa fechar o nosso eixo aí com chave de ouro com a Ana Júlia. Pessoal, muito obrigada. Uma boa semana para vocês aí. Então, encerrar a reunião aqui. Obrigada. Felipe, se você quiser encerrar a gravação, então, para a gente ver se deu certo. Beleza? Eu vou aguardar só o